Jesus was in hell for 3 days and Jonas, brought 3 captivity dias into e 3 captivity. noites no ventre do grande peixe. Assim, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração dos mares. Aonde é o coração dos mares? A não ser no núcleo da terra. Mas o que está ali no núcleo da terra é o inferno. O inferno abrange todo o núcleo da terra por toda a terra. Tudo que é subterrâneo, debaixo da terra, é o inferno. Para você ter uma ideia quão grande é o inferno. O inferno é tão grande que aqui diz que o Senhor Jesus passou 3 dias pregando o evangelho dentro do inferno. Se o inferno não fosse assim tão grande e não tivesse tão cheio, talvez já naquele tempo tivesse milhões ou trilhões de almas no inferno, que eram todas aquelas almas antes, que viveram antes no primeiro mundo, antes do dilúvio, pessoas que viveram depois do dilúvio, antes da lei e depois da lei, até João Batista, porque após João Batista começou a era da graça, que é a era do nosso Senhor Jesus, que nós somos salvos pela graça. Basta crer no Senhor Jesus e a pessoa ser salva. Mas antigamente não era assim. Então, antigamente nem existiam lei antes das leis de Moisés. As pessoas faziam o que queriam, porque não existia lei, também não pode existir condenação. A pessoa não tem noção do que é pecado, mas há pecados que a pessoa sabe que é pecado. Há pecados que não estão escritos aqui na Bíblia. São as coisas que existem hoje e não existiam antigamente. E não deixa de ser pecado. Aqui na Bíblia não está escrito não fumar. Nos 10 mandamentos não está escrito não fumar. Mas o mundo inteiro sabe que o fumar faz mal. Então o fumar é um pecado. Se você fuma, saiba que você está em pecado. Aqui na Bíblia também não fala de usar drogas, mas todos sabem que a droga é destruidora. Tudo que destrói esse corpo é pecado. E a Bíblia diz, aquilo que destruir o santuário de Deus, que é o nosso corpo, será destruído por Deus. Você paga na mesma moeda que você fizer aqui na terra. Você tem um livre-arbítrio para você fazer o que você quiser, mas a juízo lá também você pagará pelo que você fizer. E você também será julgado pelo que você falar. Também está escrito que nós somos julgados pelo que nós falamos. Tenha cuidado no que você fala, como julga as pessoas, para que você também não seja julgado. Então, o nosso Senhor Jesus passou 3 dias. 3 dias. Isto está escrito ali no livro, acho que é Efésios, aqui em Efésios, para que você entenda mais o que Paulo falou sobre esses 3 dias que o Senhor Jesus passou no inferno. E além disso, não é? Para refrescar a mente, há muita gente que não acredita que o Senhor Jesus esteve 3 dias lá no inferno e que trouxe cativo o cativeiro. Mas aqui em Efésios 4, no capítulo 7, diz assim, no 8, para que a gente vá direto à explicação, diz assim: quando ele subiu às alturas, quem subiu às alturas foi o nosso Senhor Jesus. Levou cativo o cativeiro. Quem estava cativo no cativeiro? Todas as almas, até a ressurreição do Senhor Jesus. Todas as almas, desde o tempo de Noé até os dias do nosso Senhor Jesus. Milhões ou até trilhões de almas que estavam ali na grande caverna, no núcleo da terra, que é o inferno. O inferno abrange todo o subterrâneo da terra. Para você ver quão grande é o inferno. Se não fosse tão grande, o Senhor Jesus não passaria 3 dias pregando o evangelho dentro do inferno. E veja que o Senhor Jesus entrou no inferno e o inferno não tem efeito nenhum sobre o corpo do Senhor Jesus.
Por quê? Porque o Senhor Jesus já tinha entrado anteriormente, no passado, dentro da fornalha. E quem lá estava? Cedraque, Mesaque e Abednego. E todos sabem dessa história, que nem um fio de cabelo desses 3 homens foi chamuscado pelas chamas. Quer dizer, o Senhor Jesus entrou no inferno e aonde ele chegou, pregou o evangelho dentro do inferno. Aquelas pessoas naquele momento não sentiram nada daquele fogo do inferno. Porque aonde o Senhor Jesus chega, o fogo não tem mais efeito. Porque o fogo não tem poder sobre o Senhor Jesus. Porque eles mesmos são anjos de fogo, são seres de fogo. E eles controlam tudo. Se o Senhor Jesus entrou dentro da fornalha com Cedraque, Mesaque e Abednego e ficaram andando dentro, passeando dentro da fornalha, e Nabucodonosor disse que eu vejo 4 homens e um à semelhança de um filho de Deus, que era o Senhor Jesus. Imagina quando o Senhor Jesus desceu ali no inferno, quando ele morreu, ressuscitou, e teve lá 3 dias pregando o evangelho, andando dentro do inferno, e onde ele andava, não é, as almas sentiam verdadeiramente que ele era Deus. Por isso é que ele trouxe cativo o cativeiro. Você acha que alguém num tormento do inferno, chegando uma grande oportunidade, ficaria no inferno? Não, claro que não. Só lá ficaram os demônios, as castas de demônios, os demônios mais fortes que não podem subir aqui para a terra e todos os outros demônios que lá estão presos. É que ficaram no inferno a partir da ressurreição do Senhor Jesus. Ele trouxe cativo o cativeiro. O Senhor Jesus chegou dentro do inferno, pregou o evangelho, as almas aceitavam, subiam, as almas aceitavam, subiam. E o Senhor Jesus passou 3 dias passeando dentro do inferno, e aonde ele chegava, as almas sentiam o alívio. Cessava o fogo ardente sobre o corpo deles. E eles aceitavam, reconheciam, aceitavam as palavras do Senhor Jesus e automaticamente subiam para o céu. Assim o Senhor Jesus trouxe cativo o cativeiro. Ele passeou por todo o subterrâneo da terra e demorou 3 dias. Olha que foi o Senhor Jesus que foi evangelizar. Não foi nenhum apóstolo. O Senhor Jesus, um Deus, percorreu durante 3 dias as regiões inferiores da terra para ver quão grande é um inferno. E nos dias de hoje, o inferno está super lotado. Talvez com trilhões de alma, fora os trilhões de demônios que lá estão também. Imagina a quantidade de alma e de espíritos de demônios que lá estão. Para que o Senhor Jesus tivesse 3 dias percorrendo dentro do inferno. Eu creio que ninguém ficou dentro daquele inferno que fosse alma. Todas as almas, eu creio que aceitaram o Senhor Jesus. Porque naquela dor, naquele sofrimento, não tem lugar para orgulho nenhum. Uma grande oportunidade surgiu para eles e eles pegaram. E eu creio também que, porque Judas já lá estava no inferno, se, como isso está escrito, aconteceu. Não é a pessoa ter dúvidas. Será como muitos têm dúvidas se aconteceu? Aconteceu, está escrito. Foi o Senhor Jesus que disse aqui, nós acabamos de ler. Assim, né, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro da barriga do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração dos mares. Então, você acha que o Senhor Jesus mentiu, que ele teve 3 dias dentro do inferno e trouxe cativo o cativeiro? E com certeza trouxe com ele também. Você acha que Judas ia renunciar, que sabia quem era Jesus, essa oportunidade? E nisso pode-se crer que Judas esteja no céu. Mas quando ele traiu o Senhor Jesus, claro que foi para o inferno. Mas o Senhor Jesus desceu ali no inferno e trouxe cativo o cativeiro. Então trouxe também, levou com ele também a Judas. E Judas foi salvo. Porque isso está escrito aqui. Não sou eu que estou a inventar que Judas foi salvo.
Se o Senhor Jesus desceu ao inferior da terra, as regiões que Paulo fala lá em Efésios, não é, que nós estamos aqui a ler, que diz assim, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Quem é que subiu a não ser o nosso Senhor Jesus? Então, o Senhor Jesus trouxe cativo o cativeiro. Por quê? Essas almas que estavam no inferno viveram antes até da existência da lei. Mas como o Senhor Jesus veio, se iniciou o tempo da graça, seria injusto deixá-los condenados sem uma oportunidade da evangelização. Não houve quem os evangelizasse. Eles não tinham os mandamentos. Eles não tinham o conhecimento da verdade. E o Senhor Jesus foi lá e pregou o evangelho e trouxe com eles. Todas as almas. Mas isso não irá mais acontecer. Porque nos dias de hoje existe a pregação do evangelho. Por isso que ele disse, o único sinal que essa geração má e perversa receberá é a pregação do evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Foi o que o Senhor Jesus disse. Quem não crer será condenado. E mostra que o Senhor Jesus não fará mais o que fez. Não pense que você que morre vá para o inferno, que o Senhor Jesus vai voltar um dia para o arrancar como fez quando ele ressuscitou. Nada disso. Isso o Senhor Jesus fez uma vez por causa da justiça. Porque seria injusto. Almas desde o princípio do mundo, sem saber a verdade, foram para o inferno porque foram maus, porque não conheciam a verdade, e permanecerem ali naquele tormento sem terem tido nenhuma oportunidade da salvação. Então o Senhor Jesus desceu lá, pregou o evangelho, aceitaram, subiram para o céu. Mas isso não voltará mais a acontecer. Porque o Senhor Jesus não descerá mais ali no inferno para tirar alguma alma de lá. Não descerá mais. Então, vê que o Senhor Jesus desceu. Por quê? Pelo